Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí de Empresa na Prática. Eu sou Peter Folkman e hoje eu vou falar um pouquinho sobre fofoca no ambiente de trabalho. Bom, quem nunca enfrentou nenhum problema com fofoca dentro da empresa? Existe uma pesquisa que fala, inclusive, que 83% dos profissionais reclamam de fofoca dentro do ambiente de trabalho. E aí eu te pergunto, mas por que se tanta gente reclama de fofoca, é porque todo mundo está fazendo fofoca um do outro, certo? Então eu acho que hoje eu quero gravar esse vídeo, quero falar sobre esse assunto, principalmente para a gente poder fazer uma autorreflexão também de como é a nossa conduta dentro desse ambiente. Todo mundo sabe que as fofocas elas destroem o ambiente de trabalho, elas podem destruir carreiras, elas destroem pessoas, destroem relacionamento. E sem contar que ela causa um efeito manada dentro do seu negócio. Qual o efeito manada? O efeito manada é que você depois pode acabar não conseguindo mais segurar. Uma bola de neve começa pequena, vai aumentando e os efeitos nocivos dessa fofoca, é muito grande. Nós tivemos o caso dentro da nossa empresa, e é um caso sempre muito curioso, de um profissional extremamente qualificado. Ele era prestativo, ele era comprometido com o trabalho dele, ele buscava autoconhecimento o tempo inteiro, ele buscava conhecimento técnico do trabalho dele o tempo inteiro. Mas o que faltava para ele era um pouco de inteligência emocional, eu posso dizer, para evitar de se deixar enredar por essas questões de fofoca. E era impressionante, parecia curva de rio. Sabe aquela curva de rio que vai jogando, vai depositando e todo mundo que passa deposita um pouco, todo mundo que passa deposita um pouco. E quando a gente vê, aquela curva está lotada de lixo, lotada de resíduo, de sobras, né? Nada mais do que sobras, as fofocas nada mais são do que sobras. Sobras de uma pessoa, das pessoas, as sobras mais vazias das pessoas, as coisas mais ruins que as pessoas têm, elas desopulam através da fofoca. E nós tivemos então esse funcionário que se deixava levar muito por essas situações. E ele começou a adoecer mesmo, ele começou a minar a carreira dele, ele começou a se autodestruir dentro da própria empresa em que ele trabalhava. Segundo relatos dele, porque inúmeras vezes eu conversei com ele dizia que gostava muito do que ele fazia, ele gostava do ambiente de trabalho, ele gostava da empresa, mas ele tinha briga com um monte de gente, com um monte de outros colaboradores. Na função em que ele estava, muitas pessoas recorriam a ele, porque ele trabalhava numa área técnica da nossa empresa, e recorriam para ele para solucionar problemas, né? Eu não vou especificar muito sobre o negócio também, até para não expor, mas o que acontecia é que por ele ter contato esporádico com várias pessoas, todo mundo sabe, a nossa empresa era uma empresa de transporte coletivo. Para quem não sabe, eu explico novamente, né? Uma empresa de transporte coletivo. Então a gente tinha muitos motoristas que estão sempre circulando por aí, não estão juntos do pessoal de suporte, né? Do pessoal da base que trabalha na sede da empresa. E aí o que acontecia é que esses motoristas chegavam no pátio da empresa e ficavam ali. Os motoristas tinham aqueles intervalos entre uma escala e outra que são extremamente nocivos, né? Então deixar o funcionário dentro do pátio da empresa sem ter o que fazer, sem ter alguma atividade é extremamente nocivo. E depois eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente fez também para conseguir mantê-los ocupados ou minimamente tentar tirar eles da área onde as pessoas da sede do suporte estavam trabalhando, porque isso é extremamente nocivo. Quando eu entrei na empresa, a gente tinha muito problema com fofoca e muitas vezes todo mundo dizia, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho condições de ficar me dedicando ou ficar o tempo todo apagando esses incêndios com fofoca, é insuportável isso e papapá. Mas é justamente porque isso é insuportável que a gente precisa atacar o problema na hora, na raiz, né? Então, voltando um pouco àquele nosso funcionário, ele já estava ele começou a entrar num clima de doença dentro da empresa. Eu falo doença mesmo, porque isso afeta o psicológico das pessoas, né? A fofoca é todo dia você acorda, ao invés de receber um bom dia, que legal, que lindo dia, seja bem-vindo, que bom te ver e tal. Você já recebe assim, sabia que o fulano fez isso? Sabia que o Beltrano fez aquilo? Porque hoje vai ter não sei o quê. Então, a pessoa já começa com uma carga negativa tão forte, tão pesada, e a gente, enquanto gestor de uma empresa, muitas vezes não quer
se envolver, já chegar na empresa, já chegar, poxa, mas já tem que ficar se envolvendo com esse negócio. Era o que acontecia conosco, né? Aí eu não tenho tempo para fofoca, eu tenho coisa mais importante para resolver agora. Deixa que eles se entendem. Só que a gente tem que parar um pouco para pensar de que as pessoas que trabalham com a gente, nem todas têm a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de discernimento, a nossa forma de pensar. Muitas vezes as pessoas têm orgulho ferido por algum motivo, e acabam descontando em outras pessoas através dessas fofocas, né? E eu vou dar mais um exemplo. Essa pessoa, eu tinha um outro funcionário que era também muito competente, muito bom no que ele fazia, só que ele tinha problemas em casa, ele tinha problemas em relacionamento com o filho dele. E ele volta e meia vinha para a empresa, assim, parece que acho que brigava em casa e vinha para a empresa, trazia todo aquele problema para a empresa, aquela carga negativa para a empresa. E aí parece que vê a felicidade das outras pessoas, dizendo, bom dia, que legal, tudo bem, tu pode me ajudar com isso aqui, deixa eu ver. Parece que ele queria puxar os outros para baixo, sabe? Isso é muito ruim. E eu acho que a pessoa que é uma fofoqueira de carteirinha, ela com certeza tem essa vontade de tentar puxar as outras pessoas para baixo também, de tentar enredar as pessoas naquela conversa, naquela história que ela está contando. E isso é extremamente ruim, é extremamente negativo, né? Como eu falei antes, isso pode destruir uma equipe, ele acaba com o clima organizacional, né? Acaba com a motivação das pessoas em vir trabalhar. Muitas pessoas já falam, nossa, mas eu não tenho mais vontade de vir trabalhar, né? Isso era uma das queixas que eu recebia também quando a gente fazia as pesquisas de clima organizacional, que eu já falei num outro vídeo também para vocês. Então, fazendo essas pesquisas, a gente começou a descobrir qual era o gargalo, qual era o problema. E colocando algumas perguntas abertas, a gente até conseguia identificar alguns problemas específicos, né? E lógico, a rádio peão funciona. Então, quando a gente tem onde dá fumaça a fogo, e quando tem fumaça, você tem que correr ali para ver o tamanho do fogo, entende? Então, eu acho que como um gestor, eu acredito que como um gestor, a gente precisa estar sempre de olho, né? Precisa estar sempre de olho no nosso rebanho. Opa, peraí, ali tem uma ovelha que tá doente. Aqui tem uma que está precisando de uma atenção especial. E a gente precisa estar o tempo todo em cima dessa situação, coordenando esse rebanho para que ninguém se desgarre, né? E eu acho que isso, a forma mais interessante é agir rápido, né? Eu acho que a dica que eu dou para vocês é haja rápido, não deixa o problema se instalar, não deixa o probleminha virar um problemão, né? A maioria dos conflitos são por coisas tão pequenas, por coisas tão bestas, que a gente às vezes consegue resolver rapidamente, facilmente, antes que elas virem um problema muito maior. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui como que eu fiz dentro da nossa empresa para a gente conseguir acabar um pouco, ou melhor, acabar é impossível, mas minimizar os efeitos nocivos da fofoca. Primeira coisa, a gente começou a fazer uma análise depurada de todos os setores da empresa. Nós temos até hoje vários irmãos trabalhando na nossa empresa, pai, filho, trabalhando na empresa. E isso aí é um problema no que tange a fofoca, porque às vezes a fofoca é para o filho, o pai se incomoda e se envolve, aí já envolveu mais um setor, envolveu mais uma pessoa, aí o problema já começa a aumentar um pouquinho. Mas até então a nossa empresa não tem nenhuma regra, nenhuma restrição, e eu sei que muitas empresas têm isso, principalmente supermercados ou empresas em que gira uma grande quantia financeira, né, de dinheiro na mão dos funcionários. No nosso caso isso também acontece, mas ainda assim a gente tem alguns outros métodos de controle e isso não tem causado problemas para a gente. E também a gente toma um pouco de cuidado assim, de não colocar no mesmo setor para trabalhar no mesmo momento. Então, pai e filho sempre estão trabalhando em alocações distintas, né? Tem algumas empresas em que isso é totalmente proibido, né? Não pode contratar parente, acho que parente de segundo, terceiro grau, mas isso aí é dentro da estratégia de cada empresa. Na nossa não tem esse problema. Então, isso é mais um agravante para que a gente tenha que tomar uma atitude logo quando acontece essa fofoca, né?
Porque eu vou dar mais um exemplo para vocês. Eu tenho o caso de um outro funcionário extremamente comprometido, extremamente organizado. Ele organizou o setor em que ele trabalha, ele é preocupado com redução de custos da empresa, ele é preocupado com a gestão dos materiais em que eles utilizam. Ele também ganha um plus por trabalhar numa outra função que também não demandava uma pessoa em específico, e ele se prontificou, claro, a gente remunerou isso para ele também, mas ainda assim ele é uma pessoa proativa, ele é uma pessoa extremamente competente, é uma pessoa extremamente capaz, é aquele funcionário que você não precisa estar o tempo todo em cima, coordenando, controlando, se passa as diretrizes, ele sabe o que tem que fazer, ele consegue resolver todos os problemas dentro da área dele de uma maneira excelente. Mas ele tem um grandíssimo problema, desculpe. Ele se deixa levar muito facilmente por fofoca. E os outros, sabendo disso, acabam se aproveitando dessa fraqueza dele e acabam minando ele de fofoca, minando para ver o circo pegar fogo mesmo, né? Tem muitos funcionários que são assim, tem muitas pessoas que são assim. Isso é no relacionamento entre amigos, relacionamento familiar, no relacionamento de trabalho. Então a gente realmente precisa identificar esses focos com muita urgência, né? Para a gente poder agir no cerne do problema, tá? E aí eu vou indicar para vocês as coisas que eu fazia e as coisas que eu não recomendo em hipótese nenhuma que você faça. No início, quando eu entrei na empresa, eu também não tinha muita maturidade, muita experiência. Eu não gosto de falar em maturidade, eu gosto de falar em experiência, porque eu acho que o que a gente viveu, as experiências que a gente vive é que fazem a gente ser maduro e preparado, né? Eu hoje tenho 37 anos e acho que sou bastante preparado, vivi bastante experiência já, talvez muito mais do que alguém que tenha, sei lá, 50, 60 anos, sei lá. Então eu acho que não é uma questão de idade, é uma questão de vivência, de experiência, de dedicação do que a pessoa quer, né, fazer. Mas enfim, então voltando, o que a gente fez na verdade dentro da nossa empresa, em especial para a gente conseguir desenvolver e minimizar os impactos das fofocas, é identificar elas com muita velocidade. Identificou a fofoca, chama para conversar. Tá? Chama as partes para conversarem. E aqui vai uma dica muito importante. Nunca, jamais chamem juntas. Tá? No início eu fazia isso. Chama os dois aqui. Os dois brigaram, eram 3 que brigaram. Chama aqui na minha sala, quero conversar com eles. E quem me conhece sabe que eu tenho um perfil um pouco mais ajeitado. Hoje eu estou um pouco mais calmo com as experiências que eu vivi. Mas eu era extremamente direto. Né? Extremamente direto e às vezes até meio grosseiro. E fazer com que as pessoas se afastassem de mim por terem medo de mim. Isso é péssimo também. Mas então eu chamava eles para que viessem na minha sala, até então era o gerente de RH, desculpa, o gerente de RH. Então eles vinham até na minha sala e eu sentava todo mundo na mesa e começava um bate-boca, um discutia com o outro e parece que a coisa tomava uma proporção ainda maior, certo? Mas ninguém nunca me falou que não era para juntar essas pessoas, por isso que eu tô falando para vocês agora. Nunca, jamais, num conflito, junte as pessoas para resolverem os problemas, tá? Segunda dica que eu dou para vocês é chame a pessoa no dia seguinte, tá? Porque eu acho que no calor da confusão, no calor da emoção, ninguém consegue raciocinar direito. E acredite, nós já tivemos o caso de um funcionário que eu tive que suspender por 5 dias. Ele jogou um martelo num companheiro de trabalho. Tamanho nível, né, de fofoca que estava enraizado dentro da empresa e não estava tendo a devida atenção. Vocês já pensaram as consequências de se esse martelo acerta a outra pessoa? Era um martelo mesmo, de oficina mecânica, um martelão, grandão. Então você fica imaginando as consequências que isso podia ter e eu estava lá na minha sala, nem imaginava o que estava acontecendo. Aí quando acontecer aquilo ali, a primeira coisa eu dei um gancho de 5 dias. Um gancho, maneira de dizer, né? Dei a suspensão de 5 dias para eles, para cada um deles. Eu não quis nem ouvir a história, tá? Mandei os dois para casa 5 dias. Depois de 5 dias, voltando para o trabalho, eu chamei eles individualmente. Chamei individualmente, conversei, busquei entender qual é o problema. E o problema, mais uma vez, era familiar. O problema era em casa, tá? O problema era em casa das duas partes. Os dois tinham conflitos domésticos
que diante dessa conversa eu acabei conhecendo. Lembra no outro vídeo que eu falei para vocês que a gente precisa conhecer muito bem os nossos funcionários, conhecer o nosso cliente interno, porque é de suma importância para a produtividade da sua empresa? Então é isso aí. Ali dessa maneira que eu fui conhecendo, conheci a história dos dois, conheci mais a fundo alguns problemas que eles me relataram, e os dois tinham problemas em casa. E os dois tinham problemas que causavam um orgulho ferido para eles. E aí chegava na empresa, um queria ser mais machão que o outro, um queria saber mais que o outro, um queria ser melhor que o outro. Resultado, brigaram. Brigaram e brigaram de uma maneira tão ignorante que acabou gerando uma consequência muito negativa para eles. E aí eu digo para vocês, eu acho que foi super assertivo ter mandado eles para casa primeiramente, porque isso controla o efeito manada que eu falei no início para vocês. Controla por quê? Opa, peraí, os caras tomaram 5 dias de suspensão, essa suspensão perde domingo, essa suspensão é debitada na conta da folha de pagamento. Então, peraí, doeu no bolso. Ah, se doeu no bolso, eu vou pensar 2 vezes antes de fazer. Ninguém quer perder dinheiro, não é mesmo? Então, assim, não gosto de punição, acho que a gente precisa ter prevenção, a gente precisa ter diálogo, certo? Mas num caso extremo como esse que eu relatei para vocês, eu não tinha outra alternativa. Eles podiam ter se ferido gravemente, né? E eu sempre acho que para brigar tem que ter 2. Então não dava para suspender só a pessoa que jogou o martelo, porque o outro ia se sentir injustiçado, dizendo: ah, mas eu joguei o martelo porque ele me provocou, ele falou isso, ele falou aquilo. As pessoas têm maneiras diferentes de reagir. E eu acho que se uma pessoa não quer brigar, ela não se envolve em briga, né? Não é só a outra parte que é a culpada. Então esse foi o segundo exemplo do que aconteceu na nossa empresa. Sempre chame no dia seguinte para conversar, quando o calor da emoção já deu uma baixada, né? Dia seguinte, 2, 3 dias seguintes, mas não deixe isso se arrastar demais, tá? E a terceira dica que eu dou para vocês é justamente a gente fazer treinamentos. Lembra que eu falei também num outro vídeo, para quem assistiu, de que eu falei como a gente conseguiu trazer as pessoas de volta para os treinamentos que a gente fazia na empresa? Justamente identificando esses problemas. Então a gente trazia esses temas, né, dentro dos treinamentos. Fazia integração de equipe, fazia algumas dinâmicas em que um precisava do outro, e às vezes aqueles dois que estavam lá de ranço por causa de fofoquinha, tinham que conversar entre si durante aquela dinâmica, e isso dava uma quebrada no gelo. E assim a gente foi, aos poucos, com doses pequenas, resolvendo todas essas situações, tá? A quarta dica que eu dou para vocês, que eu acho extremamente importante, é fazer um regimento interno da sua empresa. Eu vou postar um outro vídeo já falando só sobre regimento interno, explicando um pouco sobre as cláusulas, como que a gente colocou na nossa empresa e tudo mais. Mas principalmente dentro desse regimento interno tem as regras de funcionamento da empresa. Então não tem como funcionário alegar de que, claro, que eu joguei o martelo no outro, eu não sabia que não podia jogar martelo. É um pouco esdrúxulo, mas acredite que acontece também. Mas o que eu quero dizer é justamente sobre condutas, né? Brigou, teve algum problema, eles têm que entender que uma fofoca, uma briga, um desentendimento dentro da empresa não é um mero desentendimento. Ele causa um reflexo muito sério, um reflexo muito nocivo. Ele tira a produtividade, ele tira energia, ele drena tudo aquilo que você gastou energia para construir, para conquistar, para treinar, para orientar as pessoas. Então você precisa ser cirúrgico no problema, você precisa na solução do problema, né? Você precisa ser enfático, você precisa ser muito claro. Então o regimento interno, que é a quarta dica que eu dou para vocês, ele serve justamente para isso, para você dizer o que a pessoa pode fazer, o que a pessoa não pode fazer, o que você espera que a pessoa faça e o que você espera que a pessoa não faça, num momento geral. Descrição de cargos e funções é uma outra situação, que a gente também aplicou dentro da nossa empresa. Então eu aplico e eu escrevo para a pessoa o que eu espero que ela desempenhe dentro do trabalho dela. Mas isso não tem nada a ver com comportamento, né? Uma questão é habilidade técnica profissional e outra questão é comportamental. E eu acho que muitos profissionais não são bem-sucedidos justamente porque não sabem se relacionar com outras pessoas. Eu acho que isso é um grande problema.
E a fofoca é um grande, grande disseminador disso. Porque quando eu não gosto muito daquela outra pessoa ali, por qualquer motivo, desculpa, eu acabo largando uma fofoquinha. Ou eu acabo recebendo uma fofoca e eu absorvo essa fofoca daquela outra pessoa e crio uma imagem que não é a verdadeira daquela pessoa. E eu acabo não gostando daquela pessoa por uma fofoca. Quem de vocês nunca teve uma má primeira impressão de alguém e depois de conhecer melhor essa pessoa, acabou pensando, mas poxa, ele é uma pessoa legal, ele também é uma pessoa bacana, ele é uma pessoa simples, ele é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa inteligente, enfim. Eu acho que o que faz com que a gente consiga se relacionar de uma maneira interpessoal saudável, né, é justamente estar um pouco blindado das fofocas. Tá? Eu acho que quando a gente chega num determinado estágio da vida, a gente consegue entender isso de uma maneira mais fácil, né? Mas eu justamente quero passar e impactar isso para as pessoas que ainda não conseguiram identificar isso, ou não conseguiram chegar nesse patamar, porque não é fácil. Da mesma maneira, não é fácil, mas ele é totalmente possível. Né? Eu acho que a gente precisa estar o tempo todo pensando, mas o que isso aí vai agregar no meu trabalho? Para que eu vou levar isso aí adiante? Antes de poder passar uma fofoca adiante, pensa, será que é verdade mesmo? Antes de receber uma fofoca, fulano falou isso aí de ti, será que é verdade mesmo? E isso é a quinta dica que eu dou para vocês. Dentro desses treinamentos, ou nessas conversas que eu tenho com os funcionários sempre em separado, por favor, sempre em separado, não cometam o mesmo erro que eu cometi. Eu sempre falo isso para eles. Não deem bola porque as pessoas falam por aí. Antes de se chatear, ou antes de vir aqui, ou antes de brigar com alguém, pergunta para a pessoa e chega assim, fulano, eu ouvi dizer que você falou isso de mim. Isso é verdade? Você vai perceber no olho da pessoa se ela está falando a verdade ou não. Então a pessoa vai ficar, não, mas não, foi o fulano que disse, porque o outro que disse. Começou a se enrolar, tudo bem, eu sei que ele falou, tá? Eu sei que ele falou, e o que você tem que fazer? Respeitar a forma da outra pessoa. Respeita, isso mesmo, respeita a pessoa, porque a fofoca é uma fraqueza psicológica, uma fraqueza emocional. A pessoa precisa fazer uma fofoca, ela precisa destruir uma outra pessoa, ou ela precisa destruir um ambiente de trabalho para que ela possa se sobressair. Então, simplesmente, se você fizer essa pergunta para a pessoa e a pessoa é assim, babacá inteira, você simplesmente diz, peraí, eu já saquei qual é a dela, e você fica esperto. Mas não chega lá e diz, escuta aqui o que você falou de mim, e fica tirando satisfação. A gente não precisa ficar tirando satisfação das outras pessoas. A gente precisa conhecer as outras pessoas, respeitar as limitações das outras pessoas e tentar conviver harmoniosamente com essas outras pessoas. Então é isso que eu dou, que eu digo para eles sempre, para os nossos colaboradores, de que não acredite. Primeiro. Segundo, vá conversar com a outra pessoa, olho no olho, sinta se ela está falando a verdade. E terceiro, às vezes você sente que a pessoa está falando a verdade, que aquilo foi tudo mal entendido e vocês conseguem voltar ao relacionamento, aquela fofoca foi simplesmente dizimada naquele momento. Se você sente, então, que a pessoa está reticente e está tentando se evadir, olhando para os lados, ou volta para a atividade que ela estava desempenhando enquanto conversa com você, porque a pessoa está querendo, não está querendo falar muito daquele assunto. Se ela não está querendo falar muito daquele assunto, é porque provavelmente ela, de fato, fez essa fofoca. Então, você já sabe o que fazer também. Você começa a se afastar e começa a aceitar e entender que isso é um problema dela e não o seu, certo? E outra, as pessoas que conhecem você mesmo e dentro de um ambiente de trabalho, quanto mais a gente conversa com os nossos colegas, as pessoas vão se conhecendo, as pessoas vão se expondo, as pessoas vão manifestando suas ideias, e eu acho que a gente consegue filtrar, né? Filtrar o que é sincero, o que é importante e o que não é. E isso eu chamo de maturidade. Maturidade pela experiência, certo? A experiência do relacionamento com as pessoas, a experiência de já ter vivido conflitos, eu acho que todo mundo já viveu conflitos dentro da empresa, e você principalmente como gestor, e eu como gestor, a experiência em saber como conduzir um momento como esse.
porque simplesmente deixar o barco correr é extremamente nocivo. E acredite, uma outra experiência legal que eu tive na empresa, que no início aquilo ali tomava um tempo tremendo de mim, porque estava muito enraizado. Mas com o tempo, eu tive que tomar algumas atitudes um pouco mais enérgicas. Como eu falei no início, eu não gosto da punição, mas a punição é extremamente importante. Nos primeiros anos em que eu estava na empresa, eu apliquei muitas advertências. Advertência, suspensão, mas era um monte, porque as pessoas estavam acostumadas a um ritmo, a uma forma de gestão, a uma forma de trabalho que não era a que eu estava querendo imprimir. E eu não cheguei impondo nada. Eu cheguei simplesmente tentando explicar o motivo, eu tentava gerir esse problema, tentar ver outras alternativas, mas quando não tinha condições, eu simplesmente aplicava advertência. Claro, tinha caso de funcionário ter chegado alcoolizado no trabalho, né? Eu não dei uma justa causa porque eu era muito inexperiente, mas eu deveria ter feito isso naquela ocasião. Mas outra situação é que a gente precisa estar preparado para isso. Então, quando aconteciam os primeiros lances, eu não sabia nem como reagir. Então, cometi alguns erros, ampliei alguns problemas, né? Como eu falei ali, de juntar todo mundo numa sala, aquilo foi horrível. Aí eu comecei a fazer, outra coisa bem interessante que eu comecei a fazer foram reuniões setoriais. Isso também acaba muito com essa questão de fofoca. Porque às vezes um setor brigava com o outro, mas às vezes tinha muita briga dentro do setor mesmo. E nessas reuniões setoriais, e aí eu fazia fragmentado. Quando eu falei antes em treinamento, eu fazia os treinamentos com todos os funcionários, todos os possíveis, né? Porque como tinha problema de escala, mas aqui eu fazia específico para cada setor. E muitas vezes, quando eu já sabia que era um setor mais problemático, eu já trazia um profissional para me ajudar naquela tarefa, né? Trazia um psicólogo, geralmente eram psicólogos, né? Mas também já cheguei a trazer advogados. Como eu falei, a gente vira um pouco pai e mãe, conhece os problemas, a gente acaba tentando trazer solução de todos os problemas, porque infelizmente as pessoas misturam muito problemas de casa com o trabalho. Não pode acontecer isso, tá? Mas principalmente as reuniões setoriais, elas começaram a dar bons frutos, porque aí eles tinham um ambiente mais controlado, você como gestor estava no ambiente controlado, às vezes tinha um profissional para te assessorar, às vezes era você mesmo com as suas habilidades que tinha que tentar controlar aquilo ali, e era cronometrado, era 45 minutos de reunião, estendível no máximo até 1 hora de reunião, tá? Não era uma reunião para ficar lá de blá blá blá. Era uma reunião muitas vezes de lavação de roupa suja, acontecia também dentro da empresa. Às vezes a reunião era de instrução, tá? Às vezes era um treinamento técnico, também chegamos a trazer pessoas técnicas para poder treinar dentro daquele determinado setor. Então, claro, fora outros treinamentos do dia a dia que a gente fazia, mas aí às vezes era alguma coisa mais específica, como dirigir consumindo menos combustível, por exemplo, né? Uma coisa mais abrangente assim, então a gente chamava mais motoristas assim, mas como usar um sistema era um treinamento já fora dessas reuniões setoriais. Essas reuniões setoriais a gente fazia com uma frequência, todo mês a gente tinha uma reunião por mês. Mas aí como a gente tinha 5 setores dentro da empresa, o setor às vezes tinha 2 reuniões no ano somente, né? Então, mas elas eram super produtivas, né? Extremamente produtivas, porque era um momento em que a gente pensava, fazia um brainstorming sobre aquele setor, um momento em que a gente trocava ideias, um momento em que a gente lavava roupa suja, um momento em que eles podiam desopular também, né? Era um momento de descompressão, né, do setor deles, era um momento de se queixar dos problemas do setor, era momento de reivindicar algumas melhorias para o setor também, tá? Embora essas coisas a gente fazia sempre de uma maneira mais constante, um acompanhamento constante, mas eram reuniões mais abrangentes, mais completas, né? Onde a gente discutia o setor, discutia rumos do setor. E ali eu sempre abordava o tema da fofoca, porque ela era destruidora demais, né? E eu tenho certeza que vocês também têm esse problema dentro da empresa de vocês. Quem tem empresa de produção, geralmente, se as estações de trabalho são um pouco mais longes e tem alguma máquina barulhenta, por exemplo, a minha família também, a família da minha mãe tem marmoraria, não tem muito essa situação lá dentro. Mas eles sempre encontram um momento, é um momento de ir no banheiro, um momento do refeitório, um momento do lanche, um momento de bater o cartão, sempre tem um momento em que uma fofoquinha é disseminada.
E outro ponto muito importante que a gente precisa começar a se antenar um pouco é sobre o WhatsApp, o que é distribuído no WhatsApp. A gente não tem como controlar fofoca pelo WhatsApp de grupos que os funcionários criaram, que as outras pessoas criaram. A gente muitas vezes não, né, quase sempre não participa, mas enfim. Mas a gente precisa estar muito atento porque essas fofocas que são disseminadas no WhatsApp, elas também vazam no pátio, vazam no chão de fábrica, vazam no administrativo. E às vezes a gente está passando e tomando na hora do cafezinho, na hora da água, na hora de entrar no escritório, você, ouvi falando sobre isso, aí dá um tempo, não chega já na hora. Eu quero saber o que aconteceu. Não faça isso. Espera um pouquinho, senta na tua mesa, resolve uma outra hora e fala assim, isso que você tem que eu ouvi vocês comentando ali sobre o fulano de tal, o que aconteceu exatamente, eu gostaria só de entender um pouco melhor aquilo ali. Então, dessa maneira, as pessoas já tinham falado, elas não foram pegas de surpresa, elas já conseguiram digerir um pouquinho, porque às vezes assim, o chefe ouviu a gente falando aquilo ali, vai dar problema, né? E muitas vezes, não é que dá problema, mas muitas vezes a gente precisa ser muito discreto na solução desses problemas e para poder acabar com essa fofoca de uma vez por todas, tá bom? Pessoal, para a gente poder finalizar, então assim, a dica que eu dou para vocês é não empurrem esse problema com a barriga. Às vezes é uma coisa muito pequena, que a gente pensa, cara, eu preciso ver o relatório de vendas, eu preciso montar uma planilha, eu preciso pagar uma conta, eu preciso comprar um material, eu preciso comprar um insumo, eu preciso atender um cliente, eu preciso resolver alguma coisa. Muito mais importante que a fofoca. Mas acreditem, os funcionários são o espelho do trabalho que você desenvolve. Os teus colaboradores, se eles não estiverem motivados, se eles estiverem num ambiente de trabalho cheio de fofoca, minado por fofoca, um ambiente em que que causa, né? A fofoca vai causar um problema de relacionamento entre eles. Eles vão trabalhar extremamente desmotivados, vão fazer um péssimo trabalho. Então não adianta às vezes você querer fazer um bom atendimento ao cliente, você querer fomentar a tua empresa se as pessoas que vão estar te dando esse suporte, ou muitas vezes sendo o cartão de visitas da tua empresa, como era o meu caso, os motoristas são a primeira pessoa que os meus clientes veem quando embarcam no ônibus. Seja de turismo, seja de fretamento, seja de linha. Então eu preciso cuidar bem desse rebanho para que eles estejam todos saudáveis, psicologicamente saudáveis, né? Com felicidade por estarem encontrando colegas de trabalho e trabalhando de uma maneira bastante harmoniosa. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Fofoca é sim um problema, fofoca precisa ser combatida e tem algumas soluções para a gente poder minimizar isso. Valeu, um abraço, até mais!